Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 14, verso 6 ao verso 11. Mateus, capítulo 14, do verso 6 ao verso 11. Diz assim: Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele, e o agradou tanto que prometeu, sob juramento, dar a ela o que pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que o pedido dela fosse atendido e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor venha nos conceder nesse momento cada vez mais discernimento da Tua palavra. Pois nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, entender a Tua mensagem, guardar no nosso coração e colocar em prática. Que toda distração nesse momento, tudo aquilo que tente roubar a atenção, a Tua palavra, seja o cansaço, seja o sono, seja pensamentos diversos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que tenhamos, Deus, uma concentração para ouvir a Tua voz, pois nesse momento o Senhor está atento a tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu creio que sairemos daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero colocar um tema nesta mensagem. E o tema é o seguinte, você que porventura gosta de anotar ou não: cuidado com o que te influencia. Cuidado com o que te influencia. Somos influenciados todos os dias. Às vezes percebemos, às vezes não. Essa história aqui que eu li, e uma história que eu creio que talvez muitos conheçam, retrata sobre a morte de João Batista. João Batista é o primo de Jesus, aquele no qual batizou Jesus nas águas, aquele que era o chamado a voz que clama no deserto, que anunciava ali a vinda de Jesus. E era um homem conhecido pelo povo daquela região como um profeta de Deus. Tantas coisas que ele vinha fazendo, anunciando, e a fama dele começou a crescer naquela região. Inclusive muitas pessoas até mesmo o confundiam com o próprio Jesus, porque como eram primos, eram próximos de idade, e existia ali um tetrarca, uma espécie de rei chamado Herodes. E Herodes, ele teve um relacionamento com a esposa do seu irmão, que chamava Herodias. E essa mulher, Herodias, tinha uma filha. E certa vez, em uma festa ali no palácio, essa filha de Herodias dançou ali, fez uma apresentação, e o rei Herodes ficou fantasiado com aquilo, abismado com aquilo, e falou isso: olha, peça o que você pedir, eu vou lhe dar, eu vou lhe conceder. E o que foi que ela pediu? Sob influência da mãe dela, a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista foi o homem que chegou para Herodes e falou: olha, isso está fazendo é errado, você não pode fazer isso. Então aquela mulher ficou com raiva dele, e o fato de estar com raiva, ela se deixou levar por aquele sentimento ruim, e aí pediu à filha que fizesse esse pedido. E o rei, ele, como diz aqui, ficou aflito, porque, querendo ou não, ele tinha um reconhecimento ali por João, ele tinha um apreço por João, mas era a palavra dele, era o juramento dele, era o que ele tinha dito ali perante os convidados, ele tinha que cumprir aquilo que ele falou. E aí vem, para a gente iniciar, a importância de tomarmos cuidado com as influências. Olha o que uma influência causou. Alguém que estava ali vivendo um propósito, e eu compreendo que fazia parte ali do plano também de Deus aquilo, mas eu quero que a gente se atenha a essa realidade de influência. Alguém aqui já teve experiência de usar uma bússola?
ali, ó, comando ali atrás já. Vem cá, pai, rapidamente. O senhor lembra ainda como é que funciona a bússola? Então, por favor, vem aqui explicar para as pessoas como é que funciona a bússola. Aqui é minha Operações Especiais do Exército Brasileiro. É verdade, viu? Bom, geralmente a bússola ela tem uma seta, né? Vou chamar seta aqui para ser mais popular. E ela fica sempre direcionada para o norte magnético. Então, sempre que você colocar a bússola, a posição que você virar, ela vai estar sempre direcionando você. A seta está dando sempre para o norte magnético. Pronto. Isso aí. E através de você tendo conhecimento do norte, você consegue se guiar ali pela sua localização e ir para o local que você foi destinado aí, caso você se perca, enfim, tem outras questões de orientação aí que a gente vai aprofundar em outros momentos, não hoje. Mas, vamos lá. Agora imagine uma bússola quebrada. Já pensou, você está ali na selva e de repente você tem um problema e você precisa se guiar. E aquela bússola, de algum modo, foi danificada, quebrou. E você olha e está achando que está apontando para o norte e ela está apontando para o outro lugar. O que você vai fazer? Você vai encontrar o caminho fácil? Não. Você vai o quê? Continuar perdido. Porque a orientação foi a orientação errada. A orientação não foi a orientação adequada. E muitas vezes nós colocamos isso em prática na nossa vida. Às vezes nós temos a consciência de um norte, Jesus Cristo, mas por diversas vezes falamos o quê? Não, esse norte aqui está mais ou menos, está muito difícil, eu vou seguir uma outra coisa, eu vou seguir uma outra orientação, eu vou tentar ir por um outro caminho aqui para que isso funcione. Só que o que acontece? Você se perde. E muitas vezes você se perde porque esse norte que você está seguindo é uma influência. Às vezes é influência espiritual maligna, sim, mas às vezes também são influências de pessoas, influência de circunstâncias, de lugares, de falas, tantas coisas. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite é cuidado com quem você está querendo agradar. Quem você está querendo agradar? Aqui, Herodes ele foi muito corajoso em prometer algo sob juramento de que tudo, inclusive tem versículos lá em Marcos, eu li em Mateus, mas em Marcos diz: se você quiser até metade do meu reino, eu te darei. Olha o nível de como estava a situação. Olha quantas coisas podem acontecer quando estamos empolgados, quando estamos ali apenas olhando para um norte, e esse norte não é o norte que Deus quer que a gente olhe. Às vezes nós temos que tomar um cuidado absurdo com o que a gente escuta. Eu aprendi na minha vida que eu não posso dar ouvidos a quem não me dá destino. Quem te dá destino é Deus. Então, as suas atenções têm que estar voltadas para quem? Para Ele. Só que em uma multidão que nós vivemos, com certeza, ouvimos tantas coisas. E o fato de ouvir tantas coisas faz com que a gente fique muitas vezes na dúvida sobre quem agradar. Sabe um episódio clássico que acontece em família, normalmente isso acontece. Quem é que eu vou agradar? Vou agradar minha esposa, minha noiva, namorada, ou vou agradar minha mãe? Alguém já passou por isso aqui já? Homens, já dão. Todo homem, né, Paulinho? Todo homem em algum momento da vida, eu acho que já passou por isso. Quem que eu vou agradar? Só que eu acho que isso não é só de homem. Isso acontece de forma geral em situações específicas de família. Só que na prática, independente de qualquer coisa, quem é a sua bússola? É o Senhor. Então, sempre que eu estiver diante de um embate como esse, eu tenho que ir para onde? Para a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Diz isso aqui. Então é isso que eu vou seguir. Não importa quem vai ficar triste comigo. Não importa quem eu vou desagradar. Não importa quem eu vou decepcionar. Se eu estou fazendo isso para agradar a Deus, estou bem. Estou tranquilo. Só que às vezes nós queremos pagar para ver. Às vezes queremos ficar ali o tempo todo insistindo naquilo. E a gente começa a priorizar agradar pessoas do que agradar quem? Deus. E aí entra um perigo imenso. Porque o texto bíblico lá em Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?
Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu quero insistir nisso porque é um cuidado diário que nós temos que ter. Porque diariamente seremos colocados à prova nesse aspecto. Diariamente teremos situações no qual eu irei escolher agradar a Deus ou agradar pessoas. Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade. E muitas vezes isso acontece de forma sutil. Naquele momento, Herodes queria agradar ali a sua esposa. Queria agradar a filha dela. Queria pagar talvez de bonzão ali diante daquela sociedade, diante daquelas pessoas. Só que estava indo de encontro a um homem de Deus. Estava indo de encontro com o que Deus havia ali determinado. Era um profeta do Senhor. Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não posso jamais permitir que as minhas escolhas priorizem agradar pessoas, ao invés de agradar a Deus. Eu sei que às vezes vai ser difícil você tomar decisões nesse aspecto, porque situações podem ficar difíceis para você. Mas sempre que isso acontecer, nunca esqueça que é um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. Não vai ser a decisão difícil que você vai tomar que vai fazer com que Ele se afaste de você. Pelo contrário, porque se a sua decisão difícil for para agradá-lo, tenha certeza que Ele vai assinar embaixo. Ele vai falar: filho, eu creio, faça o que é certo, não negocie isso, porque se você negociar isso, você não tem parte comigo. Se você abrir mão disso, eu não posso fazer nada por você, porque é uma decisão sua. Agora, quando eu busco priorizar e agradar Deus, tudo é diferente. Agradar o homem e desagradar a Deus é uma troca perigosa, muito perigosa. Pode lhe custar muito isso. Então, a partir de hoje, sempre que você estiver diante de uma situação dessa, entre agradar pessoas para conquistar talvez algo aqui na terra, seja através de uma fala ou seja através de uma atitude, que você coloque o Senhor no centro da sua decisão. Que você estabeleça ali Ele como um paradigma. Senhor, se eu fizer isso, eu estou indo de encontro com a Tua palavra. Se você estiver, não faça. Custe o que custar. Ah, Felipe, vai ser meu emprego. Entregue para Ele. Ah, é uma amizade. Entregue para Ele. Ah, é um relacionamento. Entregue para Ele. Agora cumpra a vontade dEle. A Bíblia nos orienta a fazermos prova com Deus. O próprio Deus fala que eu tenho, se eu tiver dúvida, que eu faça prova com Ele. Há um texto que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso experimentar, eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu preciso conversar com Ele e falar: Senhor, eu quero muito agradar a Tua pessoa, mas eu quero mais agradar você. Então me ajude, porque hoje eu não estou conseguindo. Hoje a minha escolha foi agradar a pessoa, mas amanhã, Pai, me ajuda para que eu consiga agradar o Senhor. São orações como essas, do fundo do nosso coração, que o Senhor contempla. Que o Senhor olha e fala: estou vendo que você está com dificuldade, mas eu estou vendo que você quer vencer. Estou vendo que você quer avançar. Então eu vou te ajudar. E vai ser assim. Então o primeiro ponto é esse: cuidado com quem você está querendo agradar. Pense muito bem sobre isso. Quantas decisões erradas nascem simplesmente de um desejo de aprovação humana? Quantas vezes você falou algo para alguém que não era a vontade de Deus você falar aquilo para que aquela pessoa ficasse bem, mas você sabia no fundo que era apenas uma maquiagem, era apenas algo da boca para fora? Que possamos ter um cuidado com isso. Eu digo isso de todo o meu coração como um conselho realmente que eu aprendi de Deus. Eu quero que vocês também aprendam com isso. Cuidado com quem você tem buscado agradar. Segundo ponto, Mateus 14, verso 8 diz: influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Cuidado para que a voz do inimigo não venha te influenciar. O inimigo, ele é sorrateiro. Ele não mede esforços para tirar você da presença de Deus. O objetivo dele não é fazer simplesmente que você não venha a uma igreja. Não. Ele quer que você esteja longe de Deus.
Porque você pode muito bem estar dentro de uma igreja e longe de Deus. Vai ser apenas aqui pessoas para compor um cenário talvez, mas estão distantes do Pai. Ah, tem que parar de vir? Não, pelo contrário. Quem você conhecer que está assim, pode trazer para cá. Mas não seja você essa pessoa. Seja uma pessoa que queira. Por quê? O inimigo ele vai tentar de todas as formas nos confundir. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que o próprio Satanás, ele se faz de anjo de luz. Ou seja, eu não posso chegar e falar que ele não tem poder. Tem poder, tem. Mas nem se compara ao poder de Deus. E o fato do próprio Paulo aqui falar sobre isso quer dizer que ele tem capacidade de se transformar em várias coisas. E às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Por isso tenho que viver uma vida pedindo a Deus o quê? Discernimento espiritual. Senhor, não permita que eu fique enganado com a aparência. Não permita que eu fique enganado com a conversa bonita. Não permita que eu fique enganado com boas propostas, com ofertas interessantes. Senhor, não me deixa em dúvida. Não me deixa ser enganado, Senhor. Nós precisamos orar e pedir a Deus isso. Nem toda voz que soa forte é a voz de Deus. Como diz o ditado, para ser mais fácil, nem tudo que reluz é ouro. Essa é a realidade. Você pode olhar. Você pode olhar aqui para minha aliança aqui e falar, não é ouro, mas eu poderia ter comprado hoje ela. Ali, na Avenida 7, por exemplo, ali, em algum camelô. E você olha aqui e fala, não, é ouro. Aparentemente pode ser. Mas quem é que sabe efetivamente quem é? Leve no especialista. Leve ali no Orives, leve ali em alguém que tenha conhecimento de causa sobre aquilo. Ele vai falar na hora, não, isso aqui, basta esquentar um pouquinho talvez ali, você já vai ver a diferença. Ou seja, às vezes, tem situações que elas são geradas, são ocasionadas por pessoas enviadas pelo diabo. Nós não podemos deixar de falar sobre isso, sabia? Não tem que ter medo de falar sobre essas coisas, porque é uma verdade. Ele tenta nos enganar o tempo todo. E foi assim desde a criação. E vai ser assim sempre, até o Senhor determinar o fim da vida dele. Essa é a realidade. Então cuidado com as vozes que tentam te influenciar. Porque teremos muitas vozes. Mas nem toda voz que soa forte quer dizer que é Deus falando. Quer dizer que tem ali uma transformação real. Não. Cuidado. Às vezes o discurso pode ser bonito. Às vezes a promessa pode ser incrível que vão fazer para você. Às vezes são propostas que você olha e fala, é de Deus. Muito cuidado. Dobre seus joelhos. E entenda dobrar os joelhos, não necessariamente dobrar os joelhos, mas coloque o seu coração diante do Senhor. Fale, Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, que tudo que eu porventura estiver ouvindo, que o Senhor me dê discernimento, me dê sabedoria para que eu possa ouvir aquilo e entender se é a tua vontade ou não, se é o teu querer ou não. Eu sei que às vezes você pode orar e Deus pode não falar com você de forma instantânea. Já aconteceu isso com vocês? Orar e Deus não responder assim na hora? Muito, né? Acontece mais isso do que o contrário. Essa é a realidade. Mas isso vai ser um motivo para você desistir de orar? Não. Pelo contrário. Não é orar até verdadeiramente Deus ouvir a sua voz. É orar até Ele falar com você. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de constante oração. Ah, eu só posso orar abrindo a minha boca? Não. Você pode orar como as pessoas falam ali, em silêncio, em pensamento, porque Deus está vendo o que? O seu coração. É o seu coração que Ele está vendo. Você pode estar num trabalho, você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo o que quiser, até mesmo conversando com alguém. Se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, Ele vai estar ouvindo a sua oração. Mas isso não impede, claro, que você tenha momentos de você, como diz a instrução bíblica, entra no teu quarto, fecha a tua porta
e fale ali em secreto com teu pai que te ouve. Precisamos no nosso dia destinar um tempo para isso. Eu lembro que quando eu estava passando por uma transição de carreira, uma das coisas que eu orei e pedi ao Senhor foi que Ele me desse tempo para buscá-lo. Que eu tivesse condições de ter um tempo no meu dia para buscar o Senhor. E graças a Deus Ele me permitiu isso. Há praticamente 9 anos eu trabalho em casa e graças a Deus eu tenho um tempo de destinar. Eu tenho um momento para destinar tempo a Deus. Tá? Ficou confuso, mas é isso que eu queria dizer. Eu tenho meu tempo ali que eu tiro. E falo, Senhor, agora é eu e o Senhor. E tenho meu momento com Deus porque é bíblico, é importante fazer isso. Por mais que você viva uma vida, como a gente fala, na correria, de compromissos, de tantas coisas para poder fazer, mas eu preciso priorizar o Senhor na minha vida. Porque se eu não tenho Deus como prioridade, o que vai acontecer? Eu vou perder o foco. Eu vou dar mais ouvidos às pessoas. Eu vou dar mais ouvidos às circunstâncias. Eu vou dar mais ouvidos aos problemas. E vou esquecer que é um Deus Todo-Poderoso que está pronto para me ouvir. Que está pronto para poder atender ao meu pedido, se esse pedido for a vontade dele também. Só que para isso eu não posso dar ouvido à voz do mal. Eu não posso permitir que meu coração seja preenchido de sentimentos ruins. Pelo contrário, eu tenho que orar e falar, Senhor, me purifica. Senhor, limpa o meu coração. Limpa a minha mente de todo sentimento ruim. Todo pensamento que está atrapalhando a minha vida. Que o Senhor possa colocar para fora isso. Eu não quero sentir isso. Cuidado para que a voz do inimigo não venha te influenciar. Muito cuidado com isso. Terceiro ponto. Seja você alguém que influencia outras pessoas para o bem. Não é só você não se permitir ser influenciado, mas é você ter a capacidade em Deus de o quê? Influenciar pessoas. O que é que Jesus disse? Quando ele estava aqui na terra, ele falou, eu sou a luz do mundo. Jesus falou isso, por quê? Porque ele veio aqui à terra revelar um Deus Pai. Ele veio aqui à terra mostrar que era possível ter um relacionamento com Deus de forma paterna, de forma muito prática. E ele nos ensinou em todas as suas orações, ele sempre orava e falava o quê? Pai, Pai. Só que quando Jesus ascendeu aos céus, antes disso ele falou que, olha, vocês, falou para os discípulos, falou para nós, são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a função que ele exerceu aqui na terra foi transferida. Agora cabe a mim, cabe a você, ser luz aqui na terra. E o ser luz na terra tem a ver sim com influenciar pessoas de forma positiva. Olha que interessante o texto, Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso aqui diz que é necessário brilhar a minha luz, brilhar a luz de vocês diante dos homens. Muitas pessoas talvez falam, não, mas eu não posso ter nenhum protagonismo, não, eu não posso estar ali com holofote. Eu entendo que temos que tomar cuidado com a prepotência, com a soberba, tudo isso, né? Com a vaidade, fato. Mas aqui, quando fala de luz, essa luz é minha própria? Não. É o brilho de quem que reflete aqui? De Cristo. Dele. Então, só que para poder brilhar a luz dele, eu tenho que andar com ele. Porque eu só vou refletir aquilo que eu estou ali vendo, que está incidindo sobre mim. E é interessante para que vejam as suas boas obras. Ou seja, a partir do momento que eu pratico boas obras e permito que essa luz, ela me ilumine para que eu possa ali também refletir essa luz, tem um propósito nisso, não é para engrandecimento meu, não é para minha autopromoção, diz o que aqui? E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Tudo que eu faço de bom, tudo que você faz de bom, vem dele e vai para ele também. Eu não posso tomar posse de tudo.
Isso não quer dizer que eu não teria reconhecimento. Claro, todos nós aqui temos reconhecimentos. Todos nós praticamos boas obras, construímos coisas, natural. Não há problema nenhum em você ser elogiado e você receber ali, nenhum problema. Agora entenda que isso não vem exclusivamente de você. Porque quem te concede todos os dias o fôlego de vida, a sabedoria, a saúde, a capacidade é quem? É Deus. Então por isso que diz que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Não tem que ser aqui ao pastor Felipe, não. É a Deus. Aqui eu aprendi na minha caminhada que eu sou servo. A figura do pastor é para servir, não para ser servido. Porque Jesus veio aqui para servir, não para ser servido. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E não era um pé com tênis arrumado, com meia, com talquinho, não. Era pé sujo. Era pé de barro. Talvez com feridas ali de caminhar por muito tempo. Isso mostra a humildade que eu preciso viver na minha vida todos os dias. Que não está atrelado à minha roupa, ao carro, à igreja, aonde eu moro, não. É o meu coração. São as minhas atitudes diárias. Elas precisam refletir Cristo. Precisa ser assim. E eu fazendo isso, o que é que vai acontecer? Eu vou influenciar pessoas. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não há problema algum você olhar para alguém e ter como referência. Agora nunca esqueça de uma coisa: todos os seres humanos são imperfeitos. Erram, falham, decepcionam, entristecem. Por isso o nosso foco tem que ser quem? Cristo. Por isso que o meu alvo principal tem que ser quem? Cristo. Isso não impede nada que eu olhe para meu amigo Paulo ali e fale: poxa, Paulo tem uma conduta bacana, vou seguir essa conduta de Paulo. Nenhum problema. Não, Carito, vou seguir. Kelly, vou seguir. Zero problema. Agora lembre-se que quem está por trás disso tudo? Jesus Cristo. Sem Ele nós não somos nada. Se alguém seguir os seus passos, essa pessoa vai se aproximar de Deus ou vai se afastar de Deus? Quando olham para você, estão enxergando Cristo? Porque o dizer que é cristão, você está dizendo que você é um pequeno Cristo, que você é alguém que quer ser parecido com Ele. Então eu preciso olhar para você e ter que enxergar Cristo. Ah, Felipe, mas é impossível porque Cristo não pecou. Mas essa é a principal diferença. Mas na minha atitude diária, cotidiana, eu tenho que olhar e tenho que enxergar Cristo. Vocês precisam olhar para mim e eu tenho que parecer com Jesus. Eu tenho que olhar para vocês e tenho que enxergar Cristo em vocês. Esse tem que ser o meu propósito de vida. É ser parecido com Ele. É querer todos os dias estar perto dEle. É falar: Senhor, nos dias difíceis eu quero estar ao seu lado. Nos meus melhores dias eu também quero estar ao seu lado. Quando eu estiver triste, acabado, no fundo do poço, eu quero o Senhor comigo. Quando eu estiver lá no hype total, eu também quero o Senhor comigo. Esse tem que ser o nosso pensamento. Por isso que o texto diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. A minha luz, a luz que você carrega, vai sim brilhar diante dos homens. Isso é um fato. Agora vai brilhar por quê? Porque estamos fazendo boas obras. Vai brilhar, sabe por quê? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. O Senhor Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele falou isso: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Antes dele chegar lá, Ele já disse isso. Mas quando Ele chegou lá, Ele falou: Pai, graças te dou. Estou fazendo isso aqui para que vejam quem é o Senhor. Toda boa obra que Ele está fazendo em nossas vidas e que Ele vai completar, que Ele vai aperfeiçoar, é para que o nome de Deus seja glorificado. Para que pessoas olhem para você e falem: eu sei que sozinho você não ia conseguir fazer isso. Eu sei que com seus contatos, com sua capacidade, com seu estado, você não iria conseguir. Aí você vai falar assim: realmente não iria. Mas maior é o que está comigo. Como diz: quem cuida de mim, não dorme.
está o tempo todo ligada. E eu preciso contar com isso. Então seja você alguém que influencie outras pessoas para o bem. Para o bem. Isso muda tudo. Penúltimo ponto. Não prometa algo e cumpra, visando apenas agradar pessoas. Antes de fazer algo, pergunte para Deus. Porque às vezes você promete coisas pensando apenas na pessoa. Você até mesmo esquece de você. Quantas vezes eu creio que você já passou por isso? Você fez algo que você não tinha condições de fazer, entenda. Você poderia, mas seria um sacrifício muito grande. Mas você fez por quê? Para agradar pessoas. Só que o fato de você ter feito isso pode ter até beneficiado alguém, mas de algum modo talvez tenha lhe prejudicado alguma coisa. Às vezes nós fazemos isso sem consultar Deus. Ah, mas Deus está vendo, Felipe, meu coração era de ajudar aquela pessoa. Eu entendo isso. Mas independente disso, Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, a ponto de perguntar para Ele: Senhor, é da tua vontade ajudar a tua pessoa? Senhor, eu tenho aqui condições de fazer isso, mas eu não quero fazer de mim mesmo, eu não quero fazer só porque eu estou com essa vontade. O Senhor confirma isso no meu coração? Porque às vezes, quando nós agimos sem consultar o Senhor, muitas vezes podemos gerar situações ruins para a nossa vida, para o nosso lar, para os nossos negócios, para quem está ao nosso redor. Por quê? Porque eu não parei para escutar Deus. Eu prometi porque estava muito feliz. Nós temos que ter consciência de não tomar decisão nem muito alegre, nem muito triste, porque senão você faz pela emoção muitas vezes. Só que o chamado de Deus não é para viver por emoção, é viver por fé, não por vista. Eu creio que a fé às vezes vai ser irracional. Quando nós começamos aqui esta obra, eu tinha fé, claro, mas em determinados momentos eu precisei ter razão, porque senão eu queria colocar coisas aqui. Eu falei assim: calma, é começo. Eu vou ser o provedor, eu vou sustentar, mas faça tudo conforme a minha vontade. Eu falei: amém, Senhor. Então o que vocês veem aqui nesse local abençoado por Deus, vem dele. Foi o que ele permitiu até aqui. Você sabe, eu sou baterista, eu queria muito ter uma bateria aqui, mas eu entendo aqui, por esse tamanho aqui, se eu colocar uma bateria acústica aqui, vocês não vão conseguir ouvir. Ainda não, então eu tenho que ter uma preparação para fazer isso. O momento agora está aqui. Vai chegar um momento que isso vai melhorar, vai crescer? Eu creio. Mas isso é uma coisa simples. Agora, tem decisões que impactam o nosso futuro. Tem decisões que impactam um monte de questão. Vocês estão aqui, estão me vendo. Rafa está grávida, em breve vai ter uma linda criança e vai ser bênção em nome de Jesus. Qualquer decisão que você tomar agora vai impactar diretamente nela e na sua filha, sim ou não? Vai. Não só para eles, não para todo mundo que está aqui. Qualquer decisão que eu tomar hoje impacta não somente em Yasmin, não somente no meu trabalho, nesta igreja, impacta em vários lugares. Porque os holofotes estão assim. Eu compartilhei recente que nosso vizinho aqui fez a poda da árvore. Ele fez por conta própria. E aí, no dia que ele fez a poda por conta própria, o pessoal vizinho aí da frente tirou uma foto, o pessoal fazendo a poda, postou no Instagram e marcou a igreja e botou assim: olha o que essa igreja está fazendo. Não foi a igreja que fez isso, mas a culpa vai ser para quem? É para a igreja. O que acontece? Aí eu tive que entrar, Yasmin entrou em contato, falei: olha, não fomos nós que fizemos isso, foi o nosso vizinho. Então, por favor, se for possível, retifica a postagem, né? Tire. Aí o pessoal pediu desculpa, removeu e segue. Porque eu falei: olha, eu não vou fazer nada fora da legalidade, de forma ilegal. Eu preciso que a prefeitura aprove, eu preciso que faça isso, que faça aquilo, mas eu não posso impedir você de fazer. Agora eu não vou estar com isso, porque se uma pessoa corta e cai, quem vai ser responsável? Eu, a
igreja, não, foi a igreja Melis que fez isso. Então fique à vontade. Mas repare, tudo está voltado para as coisas do Senhor. Quando você tem qualquer situação que acontece, e as notícias, elas sempre não colocam um homem, uma pessoa, normalmente colocam um evangélico, é alguém, é o pastor, taxa, e isso não somente nessa área não, é para todas as áreas. Porque repare, há um poder muito grande de influência nas coisas, na sociedade. Essa é a verdade. Só que muitas vezes nós acabamos entrando nesses embaraços, sabe por quê? Porque nós estamos ouvindo Deus. E queremos ficar de boa com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, você cristão, entenda que você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. Isso é um fato. Porque se você decide andar na contramão do mundo, de uma sociedade que imprime um monte de regra para você, e que você tem que tomar aquilo como uma verdade, você vai ser odiado. Pessoas vão te caluniar, pessoas vão fazer barbaridades com você, porque foi assim com Jesus, foi assim com seus discípulos lá primários. Por que você é diferente comigo, com você? Não vai. O que é que Jesus disse? Olhe, bem-aventurados aqueles que padecem, ou que sofrem perseguição por causa do meu nome. Ou seja, bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Será que quando as pessoas te apontam como cristão, mesmo você estando certo, você fica feliz? Muitas vezes eu não fico. Principalmente quando dou motivo para isso. E nós, infelizmente, damos motivo às vezes a essa realidade. Por isso temos que vigiar. Por isso temos que estar cada vez mais atrelados ao Senhor. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que custa você abrir a boca e falar: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, por favor, coloque palavras inspiradas pelo Senhor na minha boca, para que eu possa falar e produzir vida. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Sabe aquela pessoa que você conhece que sempre tem aquela brincadeira, e sai quando morrer, são 2 caixões, um para o corpo, outro para a língua, né? A gente ouve isso aí de forma aleatória, e é uma verdade, infelizmente, às vezes isso. Que não sejamos dessa pessoa, que possamos pedir a Deus sabedoria em nossas escolhas, em nossas decisões, porque se eu peço, Ele vai me conceder. Eu creio que todo mundo aqui tem vontade de tomar decisões cada vez mais assertivas. Ninguém acorda de manhã falando assim: hoje eu só vou escolher errado. Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Você acorda planejando o quê? Acertar. Mas não basta uma boa intenção. Tem que ter uma verdade. Tem que ter uma prática. Não pode ser da boca para fora. Não pode ser apenas um sentimento bonito que você tem e que você posta nos seus stories. Não. Tem que ser uma verdade. Não é somente um bom dia com Jesus. Não é somente isso. É muito mais do que isso. É uma vida com Ele. O que é que Ele diz? Quer vir após mim? Ou seja, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Como é que você quer seguir Jesus e quer continuar com a mesma vida? Não tem como. Eu entendo que é um processo. Temos que respeitar o processo. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. O Evangelho de Cristo não é obrigatório. Não é? Jesus não é mercadoria que a gente oferece. Não, pelo contrário. Ele me escolheu. Ele me amou primeiro. O que eu tenho que fazer é reconhecer esse chamado dele e dizer sim para Ele. É Ele que me fez um favor, não é eu que estou fazendo um favor de aceitar um Jesus coitadinho, não. Eu que não merecia nada, mas Ele morreu por mim. O preço pelos meus pecados foi pago na cruz do Calvário. Eu tenho que viver em função disso. E por fim, é melhor perder o prestígio de todo mundo do que perder o prestígio de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se todos te abandonarem, todas as portas se fecharem para você, mas a porta de Deus estiver aberta, você vai estar feliz? É isso que eu tenho que viver. Como eu preguei aqui recentemente, até que nada mais importe. A minha vida com Deus, o cultivar a presença de Deus, tem que ser o mais importante.
tudo que colocar na balança comparado a isso é nada para mim. É nada. Mateus 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Por isso que diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, há uma guerra espiritual que é muito mais intensa, muito mais real, muito mais forte do que conflitos que nós vivenciamos aqui nesse plano terrestre. Muito maior. Só que eu tenho que escolher em qual exército eu vou me alistar. É uma escolha minha. E essa escolha, ela precisa ser feita o quanto antes. Nós, homens, aqui no Brasil, no ano que a gente completa 18 anos, existe o alistamento obrigatório. Eu preciso ir ali e preciso me apresentar, e preciso ali me alistar, jurar a bandeira, quero servir, não quero servir, e vida que segue. Tem países que é obrigatório o serviço. Você vai para Israel, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher são obrigados a servir. Se eu não me engano, 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Serviço obrigatório. Só que eu preciso escolher servir ao Senhor Jesus. Eu preciso fazer essa escolha não apenas na base da emoção, mas ter a compreensão de que não há outro caminho. João 14:6 diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um dos caminhos? É uma das verdades? Não. O caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o direcionamento que eu tenho. Essa é a escolha que eu preciso fazer todos os dias. É acordar e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu. E agora eu tenho prazer de também retribuir isso, vivendo meus dias para o Senhor. Querendo todos os dias viver. Muito cuidado com as influências. Muito cuidado com as conversas que você tem escutado, com as rodas, com as mesas, com os locais. Eu entendo que nós estamos inseridos em um mundo, em uma sociedade, e ninguém aqui é extraterrestre. Viveremos sociedade, iremos estar ao lado de pessoas diversas, mas não permita ser influenciado para fazer coisa errada. Não permita jamais que pessoas tenham um poder que o Senhor não deu para elas, de incentivar você a fazer coisa errada, a fugir da presença de Deus, a querer viver uma realidade que Deus não preparou para você. Não. Seja vigilante. Não se deixe conduzir por pessoas, por status, por sentimentos. Não. Acima de tudo, ouça a voz de Deus. Se você ouve a voz do Senhor, se você tem compreensão de que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, para você isso é suficiente. Por isso que quando Paulo clamou a Jesus: Senhor, remove aqui esse incômodo, esse espinho na carne, Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza, é na sua dificuldade, é no problema que você enfrenta que você vai ver a glória de Deus, que você vai ver o transformar do Senhor, o milagre acontecer, o você ser regenerado, transformado, restaurado e ir por um caminho que Ele preparou para você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos ser como criança, na inocência, mas principalmente na possibilidade de ter um coração sensível a uma mudança, a um arrependimento. Criança, você magoa ela aqui, daqui a pouco ela já está rindo para você. Só que a criança também tem algo que às vezes é difícil, que é a teimosia. E às vezes nós queremos ser como criança nesse aspecto.
dar ouvidos à voz de Deus, de querer fazer do seu jeito, de querer seguir a tua vontade. E é isso que eu quero orar nessa noite. Que o Senhor nos livre disso. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão em seu coração. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Estamos aqui, Deus, e nos colocamos diante do Senhor, te clamando, Deus. Toca, Deus, em nós de novo. Muda, Pai, aquilo que precisa ser mudado. Senhor, brinda os nossos olhos, os nossos ouvidos de toda a má influência, Senhor. Pai, eu te clamo de todo o meu coração. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria para ouvirmos a tua voz, para entendermos o teu chamado em nossas vidas. Nós não queremos, Deus, viver no engano. Não queremos viver, Pai, presos a um passado, a uma realidade que o Senhor já nos libertou, Senhor. Por isso entregamos mais uma vez o nosso coração diante do Senhor. E te clamamos, Deus, por socorro, por misericórdia, por renovo, por transformação. Que sejamos como criança, Deus, na pureza, no querer estar nos seus braços, no querer viver a tua presença todos os dias, Senhor. Que possamos ser sal da terra, Deus, luz do mundo, fazer a diferença nesse mundo tão cruel, Senhor. Que só possa nos capacitar, nos direcionar, Deus, mover o nosso coração, para poder, Deus, vivermos a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Deus, eu te clamo. Ouve, Deus, o nosso coração nessa noite. Visita agora, Pai, lares aqui representados. Famílias que nesse momento estão precisando de um toque do Senhor, de um momento especial, de uma cura, de uma libertação. Eu creio que tu podes fazer todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Deus. Visita agora pessoas, Deus, toca no coração, toca na mente, Senhor. Que pessoas tenham um entendimento novo acerca da sua própria vida. Que corações sejam voltados para o Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, se essa for a tua vontade. Mas também, Deus, fecha portas, se esta for a tua vontade. Mas não permita, Deus, jamais que saiamos da tua presença, que percamos o nosso foco em ti, pois estamos aqui para te honrar, para te agradar, para te dar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém.